Olá amigo, olá amiga. No vídeo de hoje eu quero fazer a leitura de um livro do Antigo Testamento, do qual nós vamos depois fazer uma analogia com relação ao método quântico, a esse sistema maravilhoso que nos permite mudar muita coisa em nossas vidas. Está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo de 1 a 25. Porém, eu não vou ler todos os 25 versículos, vou tentar resumir o máximo possível para não tomar muito tempo. O título é O Vale dos Ossos Secos. E começa assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: O Senhor, ó Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei a estes ossos, e foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: Nossos ossos secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos nós exterminados. Então o Senhor disse: E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Até aqui. Bem, amigo, bem, amiga. Então, com relação a essa leitura, como eu sempre digo, eu não tenho a Bíblia como um livro religioso. Eu tenho a Bíblia como um manual de vida, um manual de ensinamentos, sabedoria, que só vindo da inspiração do Criador, para que nós consigamos levar uma vida como um direcionamento, para que não andemos a esmo
para que não sejamos um barco à deriva em alto mar. O que nós podemos entender com relação a esse vale de ossos secos? Ao meu entendimento, pelo pouco que eu estudei teologia, eu estudei apenas 2 anos de teologia, então não foi suficiente, não cheguei a me formar em teologia, mas os paradigmas limitantes, as palavras que nós escutamos desde criança e que nós escutamos também na vizinhança, no colégio, no trabalho, nas praças públicas, no comércio, são pessoas que estão reclamando de tudo, reclamando do preço das coisas, pessoas reclamando da política, pessoas reclamando da saúde, pessoas reclamando do ensino, da segurança do país, pessoas reclamando de doenças. Então são pessoas que aos olhos do Criador estão mortas, não mortas fisicamente, estão mortas espiritualmente. São pessoas que não têm mais assim uma visão, não encontram um objetivo na vida, não sabem em que se agarrar, pessoas que vão para as igrejas, não estão satisfeitas numa igreja, trocam de templo, trocam de denominação, trocam de religião, então nunca se encontram, são pessoas que estão assim todas perdidas. Para quem já leu, já assistiu aqueles filmes de zumbi, então dá a impressão que a humanidade está como zumbi, andando sem destino nenhum, sem espírito, andando sem vida, são mortos-vivos. Isso eu digo de uma forma geral, não estou dizendo que você seja assim ou que não seja também. Mas a verdade é que essa vida sedentária que nós estamos vivendo já desde o início do século XX e agora no século XXI, me parece que está ficando cada vez mais apertado, cada vez mais arrochada a situação. As pessoas estão muito preocupadas com as redes sociais, as pessoas estão preocupadas com o luxo, com a ganância. Os filhos já não se encontram, não conversam com os pais não conversam com os filhos, porque os pais estão preocupados demais em comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor, e os filhos estão preocupados lá com o videogame, estão lá numa disputa ferrenha com uma máquina, estão brigando com a máquina, estão ali jogando com pessoas online, com pessoas que não conhecem. Então vejam que os filhos, os nossos filhos, que eu digo, não que os meus filhos sejam assim, graças ao bom Criador, meus filhos nunca gostaram de videogame. Mas os filhos de hoje em dia, eles conversam com pessoas online através dos jogos de game, conversam com pessoas que eles não conhecem, pessoas do outro lado do país, pessoas de outros estados, mas não conversam com os próprios pais, porque os pais não estão prontos para conversar com eles. Isso na fase da adolescência. Quando o filho chega na fase da juventude, aí ele já começa a sair de casa, já tem autoridade, já tem assim permissão para sair de casa, pede para os pais, pede algum dinheiro para o pai dá um dinheiro para ele, e ele esperava ali um abraço do pai, e não encontra um abraço do pai, não encontra um abraço da mãe. Então, infelizmente, o traficante tem um abraço apertado para lhe dar. E através desse abraço apertado que o traficante dá, é que o coloca nesse vale de ossos secos.
Eu imagino que em todas as cidades grandes, nos grandes centros, existe uma Cracolândia. E você com certeza já viu, ao menos na televisão, as cenas de uma Cracolândia. Pessoas que estão ali mortas, vivas, como se fossem zumbis, como se fosse aquele vale de ossos secos, onde não tem nenhuma perspectiva. A ideia é simplesmente continuar usando a droga. E não muito distante, nós já tivemos casos, já assistimos reportagens, até mesmo de celebridades, que usam drogas. Por quê? Porque não se encontram, não tem um encontro com elas mesmas. E eu estava aqui comentando com o Júnior, que é o nosso editor-chefe dos vídeos, e ele me deu uma ideia. Nós estávamos falando sobre a criação do detergente de cozinha, e também muitos de vocês já sabem que a maioria da receita das composições do sabão, elas levam como agregante a gordura. E como se explica que se faz sabão com gordura para retirar a gordura da roupa? Se você já comprou aquela carne seca, aquela carne de jabá, e você cozinha, ferventa várias vezes e não consegue tirar todo o sal que está naquela carne. Uns chamam de charque, outros de carne seca, outros chamam de carne de sol, mas o ingrediente especial para tirar o sal da carne é colocando mais sal na água. Não é uma curiosidade? Também não é uma curiosidade que o soro antiofídico para picadas de cobra é feito do veneno da cobra? Então, por que nós não podemos também usar a dificuldade como um trampolim para mudarmos de posição? Por que não usar as dificuldades, não usar as doenças para nos curarmos? Conhecer uma nova oportunidade, conhecer a saúde, deixar a doença de lado, porque enquanto existirem doentes, pessoas doentes, as indústrias que manipulam medicamentos vão ficarem cada vez mais ricas, cada vez vão dominando mais o mercado. Mas a partir do momento em que você deixar essas doenças psicossomáticas de lado, eu não me lembro se eu já contei um caso aqui, mas se já contei, eu vou voltar a repetir. Tudo é uma questão de ponto de vista do que se coloca na mente. A vida é como um bumerangue. Tudo que nós lançamos volta para nós. O bumerangue, ele é assim. Você joga e ele volta, ele dá muitas e muitas voltas e acaba voltando no ponto de partida. Então, o universo também é assim. Tudo que você pensa, você fala, que você acredita, aquilo vai voltar para você, mas volta com muito mais força do que quando foi arremessado. Eu conheci uma moça, não vou citar o nome dela, é claro, mas ela era fotógrafa no tempo que não existia ainda a fotografia digital, sequer nem existia ainda celular. A coisa mais próxima de celular que havia naquele momento, naquela época, era o bip. E muitos de vocês já conhecem, já se lembram do bip. Nem mesmo o fax ainda existia naquele momento, naquela época. Então, para entrar no banco, fazer uma transação bancária, era uma coisa muito complicada demais. Mas não vamos entrar nessa questão. E essa moça, ela ouviu falar pela primeira vez da doença chamada aneurisma. Alguém morreu pela primeira vez, faleceu pela primeira vez no Brasil com aneurisma. E ela achou muito bonita aquela palavra,
Nossa, aquilo soou como uma melodia nos ouvidos dela. E ela ficou tentando imaginar como era aquela doença, porque ninguém explicou o que era aneurisma. Mas ela começou a pesquisar bastante sobre aquela doença, pesquisou muito. E ela chegou ao ponto que um neurocirurgião sabia, às vezes, precisaria até mesmo perguntar alguma coisa para ela, porque ela sabia mais do que muitos médicos sobre aquela doença. E ela estudou isso durante 5 anos. 5 anos, não era a profissão dela. A profissão dela, como eu disse, ela era fotógrafa. Ela tirava as fotos e, ao mesmo tempo, revelava o filme e imprimia no papel fotográfico. Agora, adivinhe você do que essa moça foi a óbito, o que ela faleceu. Exatamente, faleceu de aneurisma. Então veja que quando a gente se apega demais a uma coisa, aquilo vai pertencer a você. O universo faz acontecer, porque para o universo ele não sabe o que é bom ou o que é ruim para você. Ele simplesmente executa as suas ordens. Então, voltando ao Vale dos Ossos Secos, veja que Deus não levantou os ossos, não deu vida aos ossos. Ele pediu, mandou, ordenou que Ezequiel profetizasse sobre o Vale de Ossos Secos, que profetizasse dizendo que o Senhor faria crescer tendões, carne, pele e daria vida, daria um espírito novo para aqueles ossos. E formou-se um grande exército. Você pode conferir essa leitura depois na íntegra, com os 25 versículos que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo de 1 a 25. Então veja que o Senhor, o universo, Deus, enfim, o Senhor da luz, o soberano, Ele nos permite, Ele nos outorga o direito de profetizar uma mudança para que saiamos daquele vale de ossos, saiamos da nossa sepultura espiritual, a nossa sepultura criada por paradigmas do passado, paradigmas limitantes, condição suburbana, condição de pessoas medíocres, começarmos a viver uma nova realidade, levantarmos do chão, sairmos daquela prostração e viver uma nova realidade, uma realidade quântica. E é curioso também que, como eu disse, essa passagem está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. E eu admiro muito o Salmo de número 37, escrito por Davi. Como você sabe, Salmo, ele é um cântico. Então, o Salmo 37 diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. Então, o que é entregar nossos caminhos ao Senhor? É ter fé e acreditar que tudo vai ser feito. E quem é o Senhor? Quem é Deus? Deus é todo o universo. E Deus não colocou nenhum de nós aqui para sofrermos. Ele colocou nós aqui para que possamos evoluir e cada vez chegar num patamar mais agradável, um patamar de sabedoria, um patamar de inteligência, para que consigamos viver em harmonia com os nossos irmãos, com os nossos familiares, vivermos em comum acordo, em comunhão com a sociedade, com os nossos colegas de trabalho, os colegas da faculdade. Então, isso é entregar os caminhos ao Senhor, é confiar e acreditar que Ele poderá mudar a nossa vida, sim. Se neste momento você tem muitas faturas para pagar, você está com o aluguel atrasado, se você está com a conta de telefone atrasada,
você ainda não comprou o material escolar dos seus filhos, você não tem ainda o dinheiro para comprar o uniforme, você não tem dinheiro para pagar a condução escolar que vai levar o seu filho até o colégio, você tem apenas um punhado de moedas na mão, imagine que essas moedas é o vale de ossos secos. Profetize sobre essas moedas e diga: Senhor, eu sei que tu podes transformar essas moedas em solução para todas as minhas dívidas, para todos os meus problemas. Eu sei que o Senhor pode restaurar a minha família. Eu sei que o Senhor pode restaurar o meu casamento. Eu sei que o Senhor pode restaurar, pode restituir tudo aquilo que eu perdi, porque eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor me trouxe até esse planeta, até esse país, para que eu prospere, para que eu tenha felicidade e eu possa viver feliz com a minha família, com os meus amigos. Profetize um futuro agradável, profetize um futuro saudável para você. Lembre-se que a física quântica, ela está aí à sua disposição. A física quântica, ela não pertence a pessoas ricas, pessoas milionárias. Até mesmo aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, se elas quiserem, elas podem mudar de vida, mas depende única e exclusivamente delas. Nós não podemos mudar a vida delas, senão apenas proferirmos alguma oração, alguma prece por aquelas pessoas. Mas você pode sim auxiliar o seu parente, o seu familiar, alguém que esteja preso às drogas, preso aos vícios da bebida alcoólica, algum casamento que você conhece que está se desfazendo e ainda existe a possibilidade de restaurar aquele casamento. Profetize sobre essa nova vida, essa nova realidade, e você verá que tudo vai voltar a ser uma maravilha, ser uma bênção maravilhosa. Profetize sobre todos os ossos secos que você possa imaginar diante dessa nossa analogia. Eu agradeço a sua atenção, agradeço desejar, acreditando que você vai começar a se inscrever no canal, compartilhar desse vídeo nas suas redes sociais, compartilhar com outros amigos, nos seguir nas redes sociais. Agora nós estamos também no Twitter e no Telegram, além do Facebook e também no Instagram. Então você tem várias opções buscando mensagens, levando essa oportunidade para outras pessoas. Espero que você deixe o seu like, e se você gostaria que nós fizéssemos a leitura de outros trechos bíblicos e tirar analogia de outros trechos, eu teria maior prazer em ler o seu pedido lá na caixa de comentários, ou então lá no Telegram mesmo. Você pode enviar a sua mensagem lá para o Telegram, que está lá como Enigma Quântico. Então, eu agradeço bastante a sua atenção, esperando novamente poder me encontrar com você. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus. O Rashmani.